povo! Bem-vindos a mais uma aula de história, bem-vindos à melhor aula. Avisa todo mundo, a aula de história está começando, bebê! É um prazer estar junto com você, estudando junto com você, aprendendo um pouco mais e tá fazendo parte aí dessa rotina sua de estudos. Obrigado por estar assistindo essa aula. Eu e o Val, que está aqui comigo, a gente vai conversar junto com você hoje, de novo, sobre extremismo religioso e político misturados. Lembra que nós falamos disso na última aula? Não lembra? Calma que a gente já revisa. Antes de revisar, vamos conversar com você que hoje tem exercício obrigatório no Classroom. Essa aula continua tendo exercício obrigatório no Classroom. Clique lá, faça as atividades, garanta a presença, garanta a avaliação. Você que responde os exercícios impressos da escola, ou os exercícios dessa aula linda e maravilhosa, lembre-se de marcar com a sua escola o melhor momento de devolver os exercícios caprichados, garante nota, garante avaliação, fica tudo certo e garante o seu conhecimento nessa aula. Presta bastante atenção, separa todo o material, separa lápis, caderno para você anotar, vai ter bastante nomes de personalidades, nomes diferentes, bastante informação muito importante para você anotar. E aí, avisou todo mundo? Marcou nas redes sociais? Avisou que está agora? Você está concentrado na melhor aula que tem? Avisa todo mundo para ninguém agora vir te chamar para conversar, porque agora é o teu momento de aprender. Para a gente revisar nossa última aula então, já que você quer aprender, está concentradinho, vamos lá. Você viu na última aula Irã e Afeganistão que passaram por mudanças políticas radicais, com governos teocráticos. Esses governos mantinham e incentivavam na população sentimentos anti-ocidentais. E lembra ainda que no final da última aula nós conversamos sobre o Talibã, esse grupo radical extremo religioso que tomou o governo no Afeganistão em 1996 e saiu em 2001 e que se originou de guerrilhas antissoviéticas lá no Afeganistão, e esse grupo, enquanto guerrilha, era financiado inclusive pelos Estados Unidos, contexto de Guerra Fria. Lembrou? Então, na aula passada, nós falamos sobre o caso do Irã e do Afeganistão, dessas mudanças políticas radicais misturadas aí ao extremismo religioso. Na aula de hoje, os objetivos vão se passar de novo por esse extremismo político, esse extremismo, esse radicalismo religioso misturados aí à vida da sociedade. A gente continua a falar desse assunto na aula de hoje. E para começar, para você entender um pouco melhor a aula de hoje, dê uma boa olhada nessa imagem na sua tela. Você já viu essa jovem na TV ou em algum noticiário? Sabe quem é essa jovem? Olha bem para ela. Enquanto você vai pensando, você sabia que, segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas, o Fórum das Nações Unidas, que para criança, juventude, para infância, hoje, no mundo, cerca de 63 milhões de meninas não têm acesso à escola, não frequentam a escola. Olha que dado assustador, que dado importante para a gente debater no mundo, para a gente corrigir no mundo. Por falar nessa jovem, aliás, que eu tinha feito a pergunta antes, ela é Malala Yousafzai. Já ouviu falar dela, né? Malala Yousafzai, ou Malala. Essa jovem ganhou notoriedade no mundo, então, a partir do seu país, do Paquistão, a partir lá do ano de 2012. E ela começou a ganhar destaque. Falando rapidinho sobre ela, Malala morava no Paquistão, numa região, numa área dominada por milícias talibãs. Lembra que nós falamos na última aula dos talibãs? Em 2012, com 15 anos de idade, ela estava indo para a escola de ônibus. O pai dela, aliás, era dono de uma escola na região. Ela estava indo para a escola quando um militante talibã invadiu o ônibus, deu um tiro na cabeça dela. E o motivo dela tomar esse tiro? Ela estava indo estudar. Um pouco antes, algum tempo antes, no Paquistão, ela criou um blog na internet para contar a rotina de meninas que estavam indo estudar numa realidade, numa região onde era proibido, onde o Talibã, e lembra que nós falamos na última aula, o Talibã não permitia que meninas estudassem. Então ela começou a contar essa rotina, descobriu-se depois que era ela
a menina, a pessoa por trás do blog, e então milícias talibãs atacaram ela. Ela sobreviveu, passou a morar na Inglaterra, e a partir daí ela passou a lutar exatamente por isso. O direito das meninas de estudar. Um direito tão básico para você, para a nossa realidade, um direito tão óbvio, mas que em algumas regiões do mundo não é assim. Ela passou a lutar por isso. Então, em 2013, numa conferência da ONU, no discurso dela, uma parte do discurso, ela diz isso. Nossos livros e nossos lápis são nossas armas. A educação é a única solução. Então ela defende a educação. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014, aliás, é até hoje a pessoa mais jovem no mundo na história a receber o Prêmio Nobel da Paz, exatamente lutando para que meninas possam ter acesso à escola e a uma escola de qualidade. Então, estamos falando de regiões do mundo em que a nossa realidade em que a realidade deles é muito diferente da nossa realidade. Então você imaginar que meninas são proibidas de ir à escola, mas você conhece, ou se você procurar bem pelo Brasil, ainda nós temos jovens com dificuldade de ir à escola, jovens que têm dificuldade ainda em ter acesso a uma educação boa, uma educação de qualidade. Também é um tema aqui para o Brasil, para nós também resolvermos. Lembra o que disse Malala? É a única solução que existe, a educação. Então temos que batalhar por uma educação de qualidade. É um tema que vale pra gente também, essa batalha da Malala. A gente falando então sobre o tema original da aula, dessa mistura da política com a religião e dos extremismos, dos radicalismos. Antes, para você entender um pouco melhor, vou falar sobre a Guerra do Golfo, ou Guerra do Golfo Pérsico. Uma guerra que aconteceu entre o finalzinho de 1990 e o início de 1991. O Iraque invadiu o Kuwait. Então, o Iraque, no Oriente Médio, invadiu o Kuwait, que é um grande produtor de petróleo no Oriente Médio, e forças internacionais, lideradas pelos Estados Unidos, interviram na situação a favor do Kuwait. Eu coloquei um mapa aí do seu lado direito que mostra o Kuwait no Oriente Médio e o Golfo Pérsico, e o Iraque, aí o país que faz vizinho. O Iraque desistiu da anexação após a presença de forças estrangeiras, mas a guerra mostrou para o mundo que o Iraque tinha um bom poder bélico, um poder bélico de destaque. Então, a Guerra do Golfo mostrou isso para o mundo e o Iraque passou a preocupar o mundo quanto às suas armas, o seu poderio bélico. Então, o caso do Iraque e essa situação toda que nós estamos falando na aula. Onde fica o Iraque? Eu coloquei o globo terrestre para você, Oriente Médio. Está aí o Iraque em destaque para você. Oriente Médio, está aí o Iraque em verdinho. Do seu lado direito, mais embaixo, a bandeira atual do Iraque, a atual, tá? Essa é a bandeira hoje, oficial do Iraque. Em 2003, sob a alegação de que o Iraque possuía armas de destruição em massa e que fornecia ajuda econômica e bélica para grupos terroristas, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Então, essa era a alegação. O Iraque possui armas de destruição em massa, o Iraque ajuda organizações terroristas, precisamos parar o Iraque. Os Estados Unidos invadiram o Iraque sob esse pretexto, essa alegação. A ação militar aconteceu, é importante dizer, sem o consentimento da ONU. A Organização das Nações Unidas não apoiou essa invasão. Saddam Hussein, está aqui ele do seu lado esquerdo aí da tela, que era o governante do Iraque desde 1979, foi deposto, ele fugiu, ficou foragido e foi capturado no finalzinho ainda de 2003. E, em 2006, foi condenado à morte. Então, o Saddam Hussein, que liderava o governo do Iraque desde 79 e um grande expoente político aí do finalzinho do século XX, o mundo todo conhecia a figura do Saddam Hussein, o líder do Iraque, foi deposto, preso e depois condenado à morte em 2006. Já desde 2003, quando os Estados Unidos invadiram e depuseram o Saddam Hussein do poder, o governo do Iraque passou a ficar a cargo de uma coalizão. Mas essa coalizão que assumiu o Iraque, com o apoio dos Estados Unidos, não conseguiu estabilizar o país, dar calma, tranquilidade, estabilidade. Pelo contrário,
como se diz até na linguagem jornalística, ali virou um barril de pólvora o Iraque. Grupos insurgentes passaram a promover atentados contra as forças estrangeiras presentes no país e uma guerra civil eclodiu então entre xiitas e sunitas, dois grupos rivais dentro do islamismo, com crenças um pouquinho diferentes dentro do islamismo. Então, uma guerra civil no Iraque e ainda guerra contra a presença estrangeira no país. Então, virou um cenário caótico de guerra ao Iraque desde então. Estima-se que mais de 100 mil pessoas morreram nesses confrontos dentro do Iraque desde 2003. Então, contra a presença estrangeira e entre grupos rivais dentro do islamismo, sunitas e xiitas. Então, todo esse cenário de guerra dentro do Iraque, mais de 100 mil pessoas estima-se que já morreram desde 2003. Falando sobre toda essa situação do Iraque e esse cenário de guerra, esse cenário caótico, pergunta para você, motivação dos Estados Unidos que eles alegaram para invadir o Iraque, qual foi? Qual a motivação alegada pelos Estados Unidos em 2003 para invadir o Iraque, de que o Iraque possuía armas de destruição em massa? Esse foi o motivo alegado pelos Estados Unidos, porém, isso não se confirmou na prática. Depois da invasão, não se encontrou armas de destruição em massa no país. Outro cenário aí de mistura agora de política com grupos religiosos. Vamos para mais um cenário de conflitos e tensões atuais no mundo. Você tem aqui o Estado Islâmico, ou a sigla ISIS, em inglês. Então você já ouviu falar do Estado Islâmico, desse grupo? Provavelmente já está a bandeira deles do lado direito aí, a bandeira característica do Estado Islâmico em alguma rede social, em alguma informação, algum noticiário, alguma página na internet, você já ouviu falar do Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo sunita islâmico radical, então um grupo islâmico radical, com ações extremas, principalmente contra cristãos, xiitas e outras minorias religiosas e étnicas. Esse é o principal foco, mas não o único, do grupo. Ações mais concentradas na Síria e no Iraque, desde que o grupo surgiu, mas mais recentemente, 2015, para os nossos tempos atuais, passaram a ter também algumas ações terroristas espalhadas pelo mundo. Mas o principal foco de atuação do grupo, na Síria e no Iraque. E ele surgiu em 2004 como uma derivação da Al-Qaeda. Então, a partir de um ramo da Al-Qaeda surgiu o Estado Islâmico. Ele se fundamenta na ideologia pan-islâmica, todos os muçulmanos, todo mundo que segue a religião islâmica juntos num mesmo governo, essa é a ideia, e ainda no fundamentalismo do wahhabismo. O que quer dizer isso? Defende a ideia da purificação da fé, ou seja, o retorno àquele islamismo original lá de Maomé, lá do século VII, voltar aos preceitos originais da religião islâmica, purificar a fé, tirar todas as influências que a fé recebeu ao longo do tempo e voltar às origens dela. Então, um governo onde todos os islâmicos, todos os muçulmanos, todos da religião islâmica sigam o mesmo governo dentro de uma mesma ideia política, e essa ideia política misturada à religião, de uma purificação da fé, essa fé original lá de Maomé. Os líderes pregam a interpretação literal dos preceitos que estão no Alcorão.
Então, os líderes interpretam literalmente. O que está escrito no Alcorão deve ser cumprido literalmente, conforme está escrito. E ainda o uso da jihad, o que a gente poderia traduzir como uma guerra santa, uma guerra em nome da fé. O uso da jihad para expansão, sobretudo usando ações terroristas. Então, a justificação do uso da jihad, dessa guerra santa, a guerra para defender a sua fé, contra inimigos dessa fé que estariam espalhados pelo mundo. Em 2014, o Estado Islâmico proclamou um califado. O que é um califado? É um governo cujo líder é um sucessor da autoridade de Maomé. Então, um governo civil sobre uma sociedade, mas que o líder se intitula, como eu coloquei, sucessor da autoridade de Maomé. É como se o próprio Maomé estivesse ajudando aquele líder daquele governo. Então, um califado promoveu ali na divisa da Síria com o Iraque, eu já mostro no mapa. E a liderança desse califado ficou com este Abu Bakr al-Baghdad, eu coloquei a imagem dele do lado direito para você. O Abu Bakr, então, é o líder do Estado Islâmico que assumiu este governo, mas um governo que nunca foi reconhecido por outros países. Eles instituíram como governo, mas outros países nunca reconheceram. O objetivo, a partir deste califado estabelecido, seria tomar o controle de todos os outros países de maioria islâmica no mundo. E aqui, ó, do lado direito, primeira imagem para você. O território reivindicado pelo Estado Islâmico no mundo. Toda essa área destacada em laranja, tá no teu mapa aí, é o território que o Estado Islâmico reivindicava para si. Ele deveria governar todo esse território, que são lugares onde a maioria da população é muçulmana. Do lado esquerdo no mapa, os territórios controlados pelo Estado Islâmico no Iraque e na Síria, que está destacado aqui em cinza. Também a divisa no meio ali da área em cinza, a divisa da Síria com o Iraque, e a área em cinza, territórios onde o Estado Islâmico chegou a ter domínio. Uma área considerável aí no Oriente Médio. A partir de 2016, o Estado Islâmico entrou em declínio, perdendo muitos territórios em que ele tinha domínio. Aí dentro desse contexto da guerra da Síria. A gente não falou ainda, mas você pode dar uma pesquisada. Passou a perder espaço o Estado Islâmico a partir de 2016 e, como eu falei, aumentou o número de ataques terroristas espalhados pelo mundo. Em outubro de 2019, os Estados Unidos anunciaram que o Abu Bakr al-Baghdad foi morto numa operação militar no norte da Síria. Então, a principal liderança do grupo acabou sendo executada pelos Estados Unidos em outubro de 2019. Então, mais um fator de declínio aí do Estado Islâmico. Atividade para você. Leia esse textinho aqui, aliás, junto comigo, vai ficar na sua tela. O Estado Islâmico se tornou hoje a grande pátria do jihadismo espetacular. Jovens de toda a Europa e dos Estados Unidos partem em direção à Síria para engrossar suas fileiras. Hoje, o Estado Islâmico utiliza câmeras acopladas aos fuzis precisamente para produzir imagens de propaganda semelhantes às dos jogos de tiro em primeira pessoa. Diferentemente do puro simulacro do entretenimento, a jihad vende uma perversa promessa de realidade. A partir da leitura do texto, pergunta para você: quais as estratégias do Estado Islâmico para conseguir atrair adeptos do Ocidente?
informações o texto te trouxe, então, sobre estratégias do Estado Islâmico para conseguir atrair, então, jovens, atrair adeptos do Ocidente. O texto fala, como você leu aí várias vezes, sobre usar essa ideia dos jogos de tiro em primeira pessoa que fazem tanto sucesso no Ocidente, então, mas em operações reais. Então, atrair o jovem mostrando, deixe o jogo de lado e venha para algo real. E conseguiu realmente conseguiu a atração de vários jovens do Ocidente, incluindo dos Estados Unidos, para fazer parte do Estado Islâmico a partir dessa estratégia, então, aproveitando aí o sucesso dos jogos de tiro em primeira pessoa. Outro grupo para nós conversarmos, Boko Haram, aí na África, na Nigéria. Coloquei um mapinha aqui para você, a Nigéria, e a área aqui bem a nordeste da Nigéria, destacada de novo em cinza, onde o Boko Haram é um território onde ele controla no nordeste da Nigéria. E ali a bandeira símbolo do Boko Haram. É uma organização terrorista na Nigéria, militarizada e que tem um objetivo. Qual é? Acabar com a ocidentalização na Nigéria. E é conhecido por ataques a igrejas, escolas, bares, acabar com a influência ocidental. O Boko Haram surgiu em 2002, mais ou menos o mesmo contexto do Estado Islâmico. E hoje ele atua não só na Nigéria, mas em países como Chad, Níger e Camarões. Então ele já está se ramificando. Características de fundamentalismo religioso, assim como o Talibã, assim como o Estado Islâmico, fundamentalismo religioso, com o objetivo de implantar a Sharia. Lembra que na outra aula que nós falamos do Irã, nós falamos da Sharia? A lei religiosa aplicada à sociedade civil, como colocar as regras de costumes, de convivência social e punição para crimes para quem desobedeça. As táticas do Boko Haram são de atentados terroristas e sequestro, principalmente sequestro de meninas, que são proibidas de estudar e chegam até a sofrer mutilação íntima. De novo, meninas proibidas de estudar e sofrendo até mutilação íntima. Então, atitudes de sequestro, principalmente meninas, e atentados terroristas na África, alguns já se espalhando pela África e pelo mundo. Boko Haram. Ok? Então nós falamos de organizações aí extremas, radicais no Oriente Médio e na África que se aliaram ou tomaram o poder ou tentaram tomar o poder, nós falamos nas últimas aulas. E o que você viu na aula de hoje? Iraque invadido em 2003 por tropas dos Estados Unidos que acusou o Iraque de ter armas de destruição em massa. Acabou então depondo do governo o Saddam Hussein, que depois foi morto, porém o país entrou num cenário de guerra civil total até hoje. O Estado Islâmico tentou formar um califado no Oriente Médio, Síria, Iraque, porém não conseguiu. E ainda você viu Boko Haram, grupo extremista religioso da África, que também está atuando aí para tentar evitar a ocidentalização desses territórios de maioria muçulmana. Bastante coisa para a aula de hoje, nomes diferentes. Eu vou ficando por aqui e a gente volta a conversar na nossa próxima aula. Tchau, povo!